pura rotina jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar novo da natureza, tudo mais. Pura beleza jaz. A luz de um grande prazer é irremediável, né? Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som. A gente acredita que é possível você aprender a viver melhor. E hoje, na abertura da escola no Rio de Janeiro, a gente está trazendo um dos programas mais tradicionais de Londres, que é o Sermão Secular, e para um lugar que é muito especial para todo mundo, que é o Jardim Botânico, que também é assim, o celeiro do Rio de Janeiro. A gente vai apresentar a Luzeca, a Diana vai fazer isso, mas a gente queria agradecer muito vocês todos estarem aqui. Obrigada. Para a estreia da School of Life no Rio, a gente convidou um carioca, o Zeca de Mello, que havia algumas qualidades que são bem importantes para a escola. Além de um currículo mais do que especial, experiências de vida riquíssimas que traçaram o caminho que ele segue hoje. Mas antes do Zeca, que já está aqui com a gente, começar a falar, a gente vai seguir as tradições de Londres e vai cantar um hino com os nossos músicos queridos que estão aqui. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Pra guardar o coração mais uma vez. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Obrigada. Vai ser difícil segurar a emoção aqui com essas palavras que eu tenho para trazer para vocês hoje aqui. Eu escolhi essa música de entrada porque eu acho que tem tudo a ver com a ideia de um sermão. Para os nossos ouvidos aqui brasileiros, quando a gente fala de sermão, parece uma palavra pesada, né? Lá vem o padre passar um sermão, né? Mas não é o caso. A palavra sermão, ela remonta a um tempo muito antigo. É essa ideia de transmitir uma palavra, de compartilhar uma experiência. Por isso eu escolhi essa palavra, essa música no início, é preciso saber viver. A palavra sabedoria, saber, vem do latim sapere, que significa saborear. Saborear. Interessante que aqui no português do Brasil nós perdemos essa associação do saber com o sabor. É exatamente essa ideia do The School of Life. Criar um ambiente onde as pessoas possam não apenas ter um conhecimento intelectual, abstrato sobre algum assunto, mas fazer uma experiência. Fazer uma experiência, ou seja, sentir o gosto. É isso que eu quero provocar com vocês e em vocês nessa manhã aqui. Por isso eu costumo chamar as minhas palestras de provocações. Eu quero fazer algumas provocações. Eu quero provocar, sobretudo, a reflexão. Vocês vão ver, eu sou apaixonado pela origem das palavras e aqui ao longo do sermão eu vou analisar algumas delas. A palavra reflexão vem do latim de flectere, significa dobrar. Reflectere significa redobrar. O que nós vamos fazer aqui nessa manhã é justamente isso. Nós vamos tentar dobrar-nos sobre nós mesmos. Uma pergunta intrigante que sempre me acompanhou. Por que a gente é tão explícito quando a gente está com raiva?
Nós conseguimos ser tão diretos quando nós estamos carregados de rancor, envenenados. Nós dizemos as coisas na cara, as coisas mais terríveis. Mas quando chega na hora de agradecer, é difícil. Nós travamos. No mundo como o nosso, das redes sociais, onde, sem mesmo um segundo pensamento, nós rapidamente, navegando nas redes, nós curtimos um post, nós favoritamos, sem nenhum segundo pensamento, quase que impulsivamente, nós clicamos e gostamos, dizemos que gostamos, mas quando chega na nossa vida, da carne na carne, do olho no olho, na nossa vida offline, nós não encontramos, ou temos dificuldade de encontrar o botão certo para dizer obrigado. Eu vou fazer algumas provocações, mas eu costumo dizer, como o meu grande mestre Santo Agostinho, aliás, tem um ditado em português de Portugal, se diz: nem feijão sem toucinho, ou sermão sem Santo Agostinho. Então eu não posso deixar de citar o meu grande mestre. Em todas as suas obras, em várias delas, Santo Agostinho dizia que ele queria ser acolhido com ânimos fraternos, ou seja, com um espírito fraterno. No final da sua vida, ele escreveu uma obra única, onde ele fez a revisão de todas as suas obras. Já velho, com 70 e poucos anos, ele escreveu uma obra chamada As Revisões, as Retratações, onde ele dizia: nesse livro que eu escrevi, eu pensava assim, hoje eu mudei. Sobre esse assunto eu não penso mais assim. Sobre esse outro assunto eu não tenho a resposta ainda. Quem puder me ajude. Então ele dizia que ele queria ser acolhido com ânimos fraternos. Então por isso, o meu sermão aqui vai ser um sermão a modo de provocações fraternas. De fato, eu gostaria de falar não de intelecto para intelecto. O meu discurso não vai ser um discurso, portanto, analítico, mas uma fala de coração a coração. Eu quero, junto com vocês, que a gente possa criar um espaço para nos exercitarmos na arte da gratidão, porque é uma arte. Não é óbvio e não é fácil. Portanto, eu queria começar com uma dinâmica. É interessante que, num mundo tão agitado como o nosso, é difícil a gente fazer o que a gente está fazendo hoje aqui. É quase um luxo isso, a gente poder desligar, ficar concentrado numa coisa só. Então, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês agora, um exercício. E para isso eu vou trazer à tona a origem de uma outra palavra. Num mundo tão agitado como o nosso, é fácil a gente perder o sentido do mistério. Mistério é aquilo que nos ultrapassa, aquilo que é maior do que nós. A palavra mistério vem do grego mion, que significa calar, silenciar. Quando alguma coisa ou uma experiência é muito forte, profunda, nós temos dificuldade de encontrar talvez a palavra correta, a palavra certa, a palavra mais apropriada. Eu queria então pedir um grande silêncio, agora o silêncio interior, para que cada um pensasse, nesse momento, um motivo só para agradecer. Um motivo. Pode ser por uma pessoa, por uma experiência, pela família, qualquer coisa. Um motivo só. Uma palavra, peço que seja uma palavra. Vou dar alguns segundos, você vai pensar e guarda no seu coração essa palavra. Ok. Agora, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, na arte da gratidão, eu vou pedir, agora você vai virar suavemente para quem está do seu lado esquerdo e vai sussurrar no ouvido dessa pessoa essa palavra. Só uma palavra. E essa pessoa, presta atenção, na hora que eu falar já. Não, e essa pessoa vai ter que guardar. Agora, quero ver se você é capaz de guardar o segredo do outro. Tá? Você vai se virar agora para a pessoa que está à sua esquerda e vai sussurrar essa palavra que você pensou, esse motivo seu de agradecimento, você vai sussurrar na pessoa do lado esquerdo. Vai lá. Beleza. Guardem, por favor, guardem, fazer silêncio, né? Guardar esse mistério. Por
Por que é tão difícil? Eu disse, por que é tão difícil a gente agradecer? Até para as crianças, não é? O pai e a mãe têm que ensinar, e não é fácil. As crianças são muito prontas e rápidas quando elas têm que pedir alguma coisa ou se queixar de alguma coisa, mas a mãe e o pai têm que insistir na educação, como é que se diz, né? Para ensinar como é que é o obrigado. Parece que não é espontâneo, então tem que aprender. Por que é tão difícil? É muito difícil agradecer, porque eu acho que no nosso mundo, primeiro a agitação, a correria. Nós vivemos agitados e todos voltados para fora, ocupados, cheios de coisas para resolver, cheios de problemas, dificuldades que nós temos que lidar, e com isso nós perdemos a capacidade de nos maravilhar. Aliás, todo o conhecimento, toda a história da filosofia, desde os gregos, ela se desenvolve a partir dessa experiência original. Que os gregos tinham até um verbo bonito para dizer thaumatzen, que significa maravilhar-se. Quando você vê alguma coisa que é maior do que você, você fica maravilhado, fica espantado, estupefacto. E aí a sua inteligência começa a fazer perguntas. Aliás, toda a ciência moderna se desenvolveu a partir dessa experiência. Você vê uma realidade, você não compreende, você começa a fazer perguntas. Então, muitas vezes, num mundo tão agitado, nós perdemos essa capacidade de espanto, de estupefação. E, de algum modo, eu gostaria de, com as provocações aqui, tentar resgatar em cada um de nós essa capacidade. Porque, na verdade, agradecer e a gratidão é uma postura frente ao mistério da vida, ao mistério que nos ultrapassa. Pode ser uma experiência religiosa, mas, antes de tudo, é uma experiência profundamente humana. É difícil agradecer porque nós estamos inseridos numa cultura toda orientada para a produção, para o atingimento de metas. Aliás, no nosso sistema educacional, nós fomos formados na escola das respostas certas. Nós fomos formados no modelo de escola que muitas vezes nos ensinou que ter sucesso é não depender do outro. Que ter sucesso é fazer tudo sozinho. E assim, a vida inteira quase, as nossas avaliações foram desse modo, sozinho. Hoje, fazer a prova a vida inteira, não olha para o lado, hoje a gente chama isso de colaboração. Né? Mas no nosso sistema educacional, nós aprendemos a fazer tudo sozinho, a contar conosco mesmo. No mais, a gratidão a si mesmo, né? Ao mérito. Não que isso não seja importante, mas há uma realidade mais profunda, que às vezes essa lógica do atingimento de metas, essa lógica da competição, nos cego a essa realidade mais profunda da beleza, da bondade da vida. Dizia o grande filósofo Blaise Pascal: o ser humano é maior do que ele mesmo. Há como as coisas seriam diferentes se nós de fato conseguíssemos entrever, vislumbrar essa beleza do ser humano. Se nós pudéssemos nos relacionar com as pessoas tentando enxergar essa beleza escondida. Se nós pudéssemos nos relacionar com as pessoas enxergando o outro como um mistério. Muitas vezes eu ouço e já ouvi pessoas dizendo diante de um empregado ou de um funcionário na organização, na própria casa: eu não vou agradecer porque ele não fez mais do que obrigação, ele está sendo pago para isso, por que eu vou agradecer? A gratidão, ela está inserida numa outra lógica, não só na lógica monetária e financeira. A gratidão, ela nos dá olhos e ouvidos para enxergar e escutar esse mistério que faz a vida ser mais suave, faz a vida ser mais bonita e ajuda-nos a construir um sentido. Eu falei sobre a origem da palavra mistério, mas é interessante que se nós não cultivamos isso na nossa vida, tudo parece um absurdo. Não é à toa que a palavra absurdo tem dentro do seu radical
A expressão surdos, absurdos, significa profundamente surdo. Quando nós não conseguimos ver nem ouvir aquele sentido escondido nas coisas, nós nos tornamos profundamente surdos. Por que é tão difícil agradecer? Porque nós vivemos, fomos criados nessa cultura orientada toda para a produção, como eu falei, para a competição. Mas eu quero aqui hoje abrir um espaço para que nós pudéssemos refletir de forma diferente. Tem uma história muito bonita de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, no livro chamado Livro dos Abraços, onde ele conta uma experiência linda, a experiência de um pai levando um filho pela primeira vez para ver o mar. E ele relata, um relato muito bem escrito, ele conta que o pai vai atravessando dunas e vai caminhando com o filho, e o filho ansioso, nunca tinha visto o mar. Quando chega lá no alto da duna, que ele olha aquele marzão, o Eduardo Galeano diz que ele ficou mudo de beleza. Que expressão bonita. Mudo de beleza. Quando nós vemos alguma coisa que é maior do que nós temos dificuldade de colocar isso em palavras. Por isso, a poesia, a arte, vem em auxílio dessa nossa limitação, a espiritualidade também. Aliás, os mineiros têm uma expressão muito bonita que ilustra bem essa experiência. O mineiro, quando vê uma coisa muito profunda, uma experiência difícil de ser colocada em palavras, diz: não dou conta não, senhor. Não dou conta não, né? Não dou conta não, senhor. Então, exatamente essa experiência que parece que nos perpassa quando vemos uma realidade que é maior do que nós. O Eduardo Galeano conta que o seu filho, o filho que ele conta no conto, ficou mudo de beleza ao ver o mar e ainda com a voz trêmula, gaguejando, pediu ao pai: pai, me ajuda a olhar o mar. Pai, me ajuda a olhar o mar. Nós não damos conta da beleza sozinhos. É interessante, talvez você já tenha tido essa experiência de estar num lugar lindo, vendo o pôr do sol, talvez, ou uma experiência muito bonita que você passa e você está só. Imediatamente você pensa numa outra pessoa, você pensa numa pessoa querida, você gostaria que ela estivesse ali com você. Nós não damos conta da beleza sozinhos. Nós precisamos de um outro para compartilhar, para dividir. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos experimentar juntos aqui, nessa manhã. A força da gratidão, a força do reconhecimento. Por que é tão difícil a arte da gratidão? Porque agradecer é reconhecer. Agradecer é reconhecer que você está dando mérito a um outro. Agradecer é reconhecer o bem que um outro te fez. É interessante que na nossa vida toda orientada muitas vezes para conseguir as coisas, para conquista, nós esquecemos que as coisas mais bonitas, elas são gratuitas. E muitas vezes no meu ministério como padre, eu lidei muito com a experiência da morte. Muito. Especialmente porque na paróquia que eu trabalhava, celebramos muitas missas de sétimo dia. Eu tive a oportunidade de me deparar com situações difíceis e bonitas ao mesmo tempo. Muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo: a única coisa certa na vida é a morte. A única coisa certa na vida é que um dia nós vamos morrer. Eu acho que essa não é a única certeza. Há uma outra certeza mais doce, mais suave. A certeza de que a vida é um presente. A certeza de que a vida é um dom, que nós não fizemos nada para conquistá-lo. Aliás, isso acontece muito com os adolescentes. Quem tem filho adolescente sabe, eu já fui um. E quando você está
Quando os adolescentes estão revoltados, às vezes passando aquela ebulição hormonal, os adolescentes às vezes num rompante dizem para os pais: eu não pedi para nascer. Que verdade, né? Não pediu mesmo. A vida foi dada como um presente, como um dom. E diante de um presente que nós recebemos, de um dom, só há uma atitude equivalente, correspondente, que é a gratidão, o agradecimento. Interessante que em português a gente usa a palavra obrigado, não é? Porque quando o outro faz alguma coisa para nós, nós somos obrigados. Nós somos, na verdade, livres, porém, a atitude correspondente é a do dizer muito obrigado, de agradecer, para fazer com que a lógica da gratidão não seja interrompida. E é esse o meu objetivo hoje aqui com vocês. Eu queria apresentar, portanto, essa ideia da gratidão como transgressão. A gratidão como transgressão no sentido que ajuda a criar um ambiente, um espaço novo, um espaço diferente, para que algo novo possa surgir. Eu passei por uma experiência muito interessante quando eu ainda era padre, a respeito da gratidão, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma vez eu estava terminando num sábado um grupo de jovens na minha paróquia, e no dia seguinte era o Dia dos Pais. No domingo seguinte era o Dia dos Pais. E eu, antes de encerrar aquele grupo, eu pensei, tive uma inspiração, e eu perguntei para as pessoas que estavam ali: quem aqui já disse, naquele momento eu perguntei, quem aqui já foi explícito, estava justamente refletindo como é difícil a gente ser explícito quando a gente ama, e como é tão fácil a gente ser explícito quando a gente está com raiva, por exemplo. Eu perguntei para as pessoas: quem aqui já disse explicitamente para o seu pai: meu pai, eu te amo? Eu perguntei para as pessoas naquele momento, e poucas pessoas levantaram a mão, e eu pensei comigo mesmo: eu também não me lembro de ter dito isso para o meu pai, assim, com todas as letras, né? Dizer, sendo explícito. E eu fiz um desafio com aqueles jovens naquela noite. Falei: quem quer, junto comigo, já que amanhã é Dia dos Pais, quem quer junto comigo fazer esse desafio de dizer em algum momento durante o dia, mas com todas as letras, com todas as palavras, né, dizer para o seu pai: meu pai, eu te amo. A pessoa fez um compromisso comigo e nós fomos, então, cada um foi para o seu canto, e eu fui para casa dormir e tal, descansei e preocupado. Falei: meu Deus, eu não vou ter coragem. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir, eu vou travar, não vou conseguir. Eu falei: será que é possível? Será que eu tenho que mudar isso? Não vou conseguir. Enfim, no dia seguinte fui celebrar a missa, e lá pedindo a Deus que me desse força para ter coragem. Fui no almoço com a família, começou o almoço e tal, eu com aquele negócio engasgado, vendo como é que eu ia dizer, como é que eu ia falar, tentando encontrar um momento melhor para poder dizer o que eu queria dizer. E aí, antes de começar o almoço, meu pai, que já faleceu, eu me voltei a ele e disse: pai, tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Meu pai sempre muito gozador, muito brincalhão, falou: oi, lá vai o padre, o que é que você quer falar? Eu falei: não, pai, eu queria dizer que... Fala, desembucha. Eu queria dizer que queria agradecer por tudo que você fez por nós como filhos, por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação. Eu queria dizer que eu gosto muito de você. Eu fui construído, finalmente eu disse: pai, eu queria dizer que eu te amo. E foi um momento tão bonito na nossa família, porque depois de dizer aquilo, os meus irmãos disseram também, e criou-se um ambiente muito, muito bonito. É exatamente essa ideia da gratidão como transgressão. A gratidão capaz de criar uma nova lógica. Imagine se esse exercício fosse constante, como a gratidão é capaz de criatividade, de criar coisas novas. Tem uma frase muito provocadora que eu trouxe aqui para o sermão dessa
pequena, grande pensadora, a Anne Frank, que morreu com 15 anos, essa judia, no campo de concentração, essa judia alemã, e ela diz, é inquietante essa frase dela, ela diz: os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Será que a gente pode transgredir essa lógica? Será que nós... E eu não tenho dúvidas que a experiência da gratidão, o exercício da gratidão, ajuda a elevar e a superar as realidades mais duras e difíceis da nossa vida, mesmo depois da morte, da partida de uma pessoa querida. É isso que eu faço, procuro fazer todos os dias. Eu gostaria de provocar a cada um, que pudesse sair daqui, de algum modo, com essa vontade de agradecer, com essa vontade de olhar não só para as coisas duras e difíceis da vida, que pudéssemos, de algum modo, adquirir novos olhos e uma nova escuta também, para perceber a beleza, a bondade da vida, que se esconde às vezes nas coisas difíceis, nas realidades duras. Aliás, tem uma oração sufi, da tradição muçulmana, muito bonita, que diz que nós devemos agradecer também por aqueles pedidos que nós fizemos a Deus e Ele não nos atendeu. Porque, na verdade, agradecer é sair um pouco da lógica do controle de todas as coisas. Nós temos essa ilusão de querer controlar tudo. E a vida é feita de controle, mas também de descontrole, de perda de controle. Não no sentido negativo, mas no sentido metafórico e poético. Que nós possamos hoje, de algum modo, com essas provocações aqui, abrir um espaço para que algo novo possa acontecer. Então, a gratidão como fonte de criatividade, fonte, por que não dizer também fonte de inovação? Quando nós criamos um espaço onde nós agradecemos, é um espaço vazio, onde algo novo pode nascer. O que é um útero, se não um espaço vazio? A questão é que é difícil hoje a gente parar num mundo tão agitado. E eu quero muito com vocês hoje criar esse espaço para que o exercício da gratidão aconteça. E para isso, eu quero fazer ecoar, como diz a frase que inspirou, está aqui no iniciozinho, lá em cima do nosso folheto, esse filósofo francês, o André Comte-Sponville. Ele diz: a gratidão é um segundo prazer que prolonga o primeiro, como um eco de alegria a alegria sentida, como uma felicidade a mais. Vamos fazer ecoar. Você que tem um motivo, mas vários motivos também para agradecer. Gostaria de terminar esse sermão, essa provocação, com esse exercício. Você que guardou essa palavra, que a pessoa disse para você do seu lado, você guardou até agora essa palavra. Você agora vai fazer ecoar essa palavra. Nós vamos todos juntos. Vamos ficar de pé agora. Vamos fazer ecoar essa gratidão. Você vai então dizer bem alto, levantando os dois braços assim, dizendo a palavra que você ouviu. 1, 2, 3 e... Muito obrigado, gente. Vamos cantar juntos. Eu fico com a poeira, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Agora solta a gratidão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É bonita e é bonita. E é bonita e é bonita.
já